TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Isabel de Aragão, a Rainha Médium. Isabel de Aragão, mulher de Dom Dinis, a nossa Rainha Santa, era uma médium de efeitos físicos e neste livro conta alguns aspectos da sua proveitosa existência, plena de atos de extrema renúncia e de grande sabedoria, para além das manifestações mediúnicas extraordinárias que produziu, tais como a transformação de pães em rosas, um dos maiores fenómenos de todos os tempos de transmutação da matéria, que foi e ainda é por muita gente considerado como um milagre. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estarmos aqui. É como nos velhos tempos, Rosarinho. Na nossa casinha. E que nós fazíamos um pouco de tudo. E quando o senhor Orlando pegava nos acetatos e punha virado ao contrário, a gente ficava fazendo assim para ele. Porque o senhor Orlando o senhor Orlando é uma pessoa um pouco distraída. Não é, senhor Orlando? Somos todos. E graças a Deus que, relembrando esses momentos e que nos deixa com uma emoção muito grande no nosso coração, porque é através do tempo, e o tempo é o nosso melhor companheiro, fez de nós uma grande família. Principalmente para quem atravessa o oceano na condição do imigrante e que não sabe exatamente o porquê está chegando em terras portuguesas. Mas o tempo mostra-nos. E é por isso que aqui estou com vocês, nesta grande família. Porque somos irmãos. Porque para Jesus, para Deus, não existe cartão de cidadão. Existe apenas e tão somente o sentimento. É com esse sentimento que nós vamos, então, apresentar a nossa pesquisa, o nosso trabalho. Vamos começar pelo capítulo do Evangelho, no item 14, porque nós estamos vivendo momentos em que, mais do que nunca, chama-nos para os verdadeiros valores reais do espírito, o sentimento, o amor ao próximo, a benevolência, a fraternidade, a compreensão, o entendimento. Mas para isso, nós temos que seguir, compreender os ensinamentos de Jesus. E um desses ensinamentos, portanto, é justamente esse, o desprendimento dos bens terrenos. E eu passo a ler, então, uma parte desse ponto do 14 do Evangelho. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer minha pequena contribuição para vos ajudar a caminhar corajosamente na estrada do aperfeiçoamento onde entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados é que a regeneração será possível. Portanto, nós temos que burilar os nossos sentimentos, entendendo que somos irmãos uns dos outros e que todos nós temos compromissos uns com os outros, tanto do ponto de vista de quem está na matéria, na vida física, como também na vida espiritual, porque as duas vidas se entrelaçam e não poderia ser diferente,
porque Deus criou o espírito simples e ignorante, e nós somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos. E nessa irmandade, nós continuamos em espírito fora da matéria. Continuamos na nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Portanto, assim sendo, cabe-nos a todos que nós nos entreguemos aos melhores sentimentos que nós temos dentro de nós e que nós possamos realmente ajudar na obra da regeneração do planeta Terra. E diz-nos a espiritualidade maior: vosso amor pelos bens terrenos é um dos fortes empecilhos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por quê? Porque o material pesa-nos, não nos deixa caminhar de passos mais leves. Cria em nós o escravismo, porque nós ficamos ligados ao materialismo. E essa ligação nos distancia do amor de Deus, do amor uns pelos outros. Por esse apego às posses materiais, destruís as vossas faculdades de amar, levando-as todas para as coisas materiais. E com isso, nós estamos alimentando mais o nosso egoísmo, mais o nosso orgulho. Portanto, cabe-nos o quê? E nós vamos aqui ver o que a espiritualidade nos traz ainda, a espiritualidade superior, através de duas questões, de duas perguntas. Sede sinceros. Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil escondido? Portanto, são duas perguntas que a espiritualidade nos propõe para nós refletirmos. E é a mais das puras verdades. Por quê? Nós, quando não estamos bem espiritualmente falando, quando não temos o equilíbrio emocional e espiritual, por mais que nós tenhamos a nossa conta bancária equilibrada, somente a conta bancária está equilibrada, porque o nosso espírito está desequilibrado. E apenas e tão somente nos proporciona esta conta bancária a nossa visita contínua ao consultório médico, ao psicólogo e à farmácia. Somente isso, nada mais. E então, para que nós possamos entender um pouquinho Jesus e todo o trabalho do Cristo no planeta Terra, toda essa benevolência e esse amor que Ele tem para conosco, nós vamos trazer um livro, Boa Nova. É um livro lindíssimo. Um livro que, quando começamos a ler, quando nós nos propomos a ler um livro com um sentimento, com a vontade de realmente mergulharmos dentro dessa literatura e abrirmos o nosso coração para que esse conhecimento, para que aquilo que o livro nos propõe entre o nosso coração como um adubo quando colocamos numa planta para que ela se fortifique, para que ela se fortaleça. Se a nossa leitura tiver esse propósito, nós vamos ser levados, nós mergulhamos como se estivéssemos voltando ao tempo,
do cristianismo redivivo. Portanto, este livro foi psicografado pelo Chico Xavier e quem o ditou a Chico foi Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X. E ele diz-nos, e eu trouxe alguns enxertos apenas do livro, não poderia trazer o livro todo. Nas esferas mais próximas da Terra, os nossos labores, por afeiçoar sentimentos, a exemplo do Cristo, são também minuciosos e intensos. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. Portanto, o nosso aprendizado é contínuo, de lá para cá, daqui para lá. E eu, que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus, reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore. Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições, em que encontramos forças novas. Todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Humberto de Campos também é um poeta. Então nós vamos pegar no capítulo Primeiras Pregações. E aí nós vamos mergulhar na história e no tempo. Vamos aguçar a nossa sensibilidade. Vamos nos deixar entenecer pelas palavras de Humberto de Campos, que vem nos falar do cristianismo redivivo. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor, até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó. Portanto, de Jericó dirigiu-se então a Jerusalém. Sentado com um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse. Uma pena. Perderam a oportunidade preciosa do contato com Jesus. Mas Anã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Portanto, os sacerdotes, naquela época, eles tinham o conhecimento das leis mosaicas. Eles sabiam. Porém, eles tinham muito orgulho nesse saber, mas não tinham a humildade. A humildade que Jesus trazia em seu ser. Portanto, vamos ver o que vai acontecer com esse Anã. Diz ele a Jesus: Galileu, que fazes na cidade? Respondeu-lhe Jesus: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Pergunta Anã. Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade.
obra divina em tuas mãos? Revidou Anã, com uma gargalhada de desprezo. Então, veja a diferença entre Jesus e o sacerdote, muito pretensioso, que conhecia as leis, mas que faltava-lhe o mais importante, a mais importante de todas as virtudes, a humildade. Aquela que Jesus tem em abundância e que estava mostrando a ele. E que sabia das suas intenções, porque Jesus, quando dialogava, ele conhecia pela sua superioridade em espiritualidade, ele conhecia as pessoas com quem ele falava, na intimidade, como conhece a todos nós. Porque nós estamos aqui por alguma razão. Então, nós estamos aqui porque nós queremos o contato com Jesus, com os amigos espirituais. Mas é preciso que saibamos o motivo pelo qual nós queremos esse contato com Jesus e com a espiritualidade. Se há uma intenção sincera e verdadeira, ou se nós temos uma segunda intenção, se nós desejamos o contato com o Cristo em espírito e verdade, ou se o nosso contato ele é superficial, ele fica na base, porque eu pretendo receber algo de Jesus e dos amigos espirituais, porque há qualquer coisa na minha vida que não está bem. Então, eu tenho que saber o motivo pelo qual eu me encontro aqui na casa do Cristo. Então, continuando no diálogo entre Jesus e o sacerdote, as suas observações, e continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Porque, por acaso, talvez, Anã, naquele momento, como sacerdote, até gostaria de fazer parte da equipe do conjunto apostolar de Jesus. Mas vamos ver o que Jesus lhe diz. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Anã, os ignorantes e os tolos estão em toda a parte na terra. Veja bem a resposta. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Muito audacioso, Anã. Muito prepotente. Sacerdote, replicou Jesus com energia serena. Com energia serena. Não o afrontou. Não criou ali um diálogo em disputa. E diz-lhe assim Jesus: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Com que delicadeza e com que inteligência Jesus falou ao sacerdote. Portanto, aqui nós já temos dois belos ensinamentos para quem está buscando o Cristo. Nós precisamos entender duas coisas. O que nós estamos buscando? A casa espírita ou o Cristo? É uma pergunta que fica no ar para nós pensarmos. Por quê?
o Cristo, nós temos que buscar em sentimento, em boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Responde Jesus: conheço o amor e a verdade convictamente. Tens ciência dos códigos da corte providencial e das leis do templo? Inquiriu Anã inquieto. Porque ele insistia. Ele estava ali realmente predisposto a esse afrontamento com Jesus. Quer dizer, em momento algum, ele conseguiu ser tocado no âmago do seu coração. Então aqui nós conseguimos ver o que o orgulho é capaz de fazer em nosso coração. É como se ele criasse ali uma couraça, eu diria assim, é como se o orgulho consegue impregnar o coração de um ser, tal e qual, desculpe a expressão, o calcário faz nas nossas máquinas de lavar roupa. É um desastre. Nós não podemos ficar sem ela, em hipótese alguma. Portanto, o orgulho ele cria no nosso coração uma coisa que impede-nos de sentir, de nos sensibilizarmos. Então, veja, ele não conseguiu ser sensibilizado pelas palavras, pelo contato com o Cristo. E depois Jesus então diz: sei qual é a vontade de meu Pai, que está nos céus. Respondeu o mestre, brandamente. Veja a serenidade de Jesus perante os sacerdotes daquela época que insistiam que eram donos da lei e que muitos sabiam. Tudo bem, muitos sabiam, mas muito orgulho também tinham. E quem tem muito orgulho no coração, se não se sensibiliza, como é que vai transmitir uma mensagem? Como é que pode falar e tocar o outro? É difícil. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. E com isso, o nosso personagem, Anã, perdeu a grande oportunidade que lhe foi conferida ao encontrar Jesus. Assim também acontece conosco. O Mestre se faz presente na nossa vida de várias maneiras. E, por vezes, nós não damos conta disso e deixamos passar a oportunidade. Então, o que acontece? Nós temos que verificar que nós temos um tempo aqui na Terra como encarnados. Nós estamos nos encontrando com Jesus através do nosso próximo. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é a nossa família. São os que estão à nossa volta, os nossos parentes. É a oportunidade de nos entendermos com eles. E nós não podemos deixar passar essa oportunidade. Portanto, vamos nos pôr dentro do nosso lar, na nossa família. Algumas vezes somos como Anã. Outras vezes podemos ser como Jesus. A escolha é nossa. Fora da nossa família, em sociedade, a mesma coisa. Porque aquilo que nós somos em nosso lar, nós também somos na sociedade. Então, por vezes, somos como o sacerdote Anã, por vezes,
se quisermos, se desejarmos, podemos ser como Jesus. Mansos, brandos, serenos, pacíficos. Porque eu não posso querer a paz sem promover a paz. Eu não posso querer felicidade sem distribuir felicidade. Eu não posso querer ser amado sem distribuir amor. Frequentemente, era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Depois de uma das suas pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros que, desde então, seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Então, como já verificamos nesse diálogo em que Jesus teve com o sacerdote, que o reino de Deus é construído por pessoas simples, humildes, que trabalham com o coração. Quem são eles então? Pedro, André, Filipe, que eram filhos de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu, Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta, e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Canaã da Galileia. Simão, mais tarde, denominado o Zelote, deixara a sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria, e somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariotes e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. Veja que dos 12 apóstolos, somente Judas destoava desse concerto de espíritos afins. E por quê? Porque Judas ainda estava muito preso aos bens materiais. Portanto, ele foi aquele que caminhou com Jesus, fez parte do colégio apostolar, aprendeu, mas não conseguiu se desvencilhar das coisas materiais. E então aconteceu que Judas teve uma atitude para com Jesus, no momento da sua fragilidade, da sua fraqueza, ele tropeçou. Ele entregou Jesus por algumas poucas moedas. E nós? Por vezes, nós, por algumas poucas moedas, como Judas, nós não distanciamos de Jesus, não deixamos passar a oportunidade de caminhar com Ele perante o nosso irmão, o nosso próximo. Por vezes acontece. E um dia, vou ser repetitiva para quem já ouviu e para quem não ouviu, eu tive a oportunidade de entrar no supermercado e fui fazer umas pequeninas compras. No caixa, à minha frente, havia um senhor muito humilde, muito simples, contando algumas moedas para pagar um pequeno potinho de sopa.
aquilo chamou minha atenção. Mas eu não consegui ter uma atitude proativa de dizer assim: Senhor, pode deixar que eu lhe pago a sopa. E pela sensibilidade que cada um de nós temos, porque somos espíritos, estamos na matéria, mas somos espíritos. E a nossa consciência traz tudo o que precisamos saber. Algo me disse: paga a sopa para o Senhor. Quem sabe o meu anjo da guarda, o meu amigo espiritual. Porque eu tinha saído daqui de uma palestra que eu ouvi, eu bebi na fonte da casa do Cristo, mas lá fora eu não consegui ter a atitude de um verdadeiro espírita cristão. Eu tive atitude não igual, mas como nosso irmão Judas. São nas pequeninas coisas que a vida nos propõe, nas mais pequeninas, que nós estamos sendo provados naquilo que nós estamos buscando. Aí, então, a pergunta que eu dirijo a vocês, mas a mim. Eu vim à casa espírita? Eu vim buscar Jesus? Ou eu vim à casa espírita apresentar-me na presença dos companheiros ou apresentar-me a Jesus? Portanto, claro que depois, o que me restou a fazer, quando eu caí em mim, foi orar por aquele Senhor. Porque na minha mente ficou a sua fisionomia. Portanto, eu ainda consegui, em oração, pedir àquele Senhor que Jesus desse-lhe forças e coragem e que lhe abrisse novas oportunidades. Quiçá outro, não espírita, talvez, não importa a religião, fizesse aquilo que eu não consegui, que naquele momento eu não consegui fazer. Continuando. Depois das primeiras prédicas de Jesus, respeito aos trabalhos ingentes que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão, que, pois a boa nova reclamaria tamanhos sacrifícios, então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, interrogando-os vivamente, provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou. Portanto, seguir Jesus, sem dúvida nenhuma, que não é tarefa fácil. Divulgar a boa nova também não é tarefa fácil. Porque não é somente agarrar em alguns livros, pegar no Evangelho, ler, pegar nos livros que nós temos de Chico e fazermos uma pesquisa. É muito mais do que isso. Reclama sacrifícios. Hoje, comentávamos que realmente estamos, e como sempre foi, não é, Rosarinho? Na nossa pequena comunidade, os trabalhos são muitos, mas os trabalhadores são poucos. Não porque a oportunidade não é dada a todas as pessoas. Porque depende daquilo que Humberto de Campos coloca aqui para nós. Depende de sacrifício. Nós precisamos fazer sacrifício. Por vezes, temos que, e o senhor Orlando está sempre a dizer isso para mim, que eu tenho que fazer os trabalhos na madrugada. Porque o dia todo nós temos as nossas tarefas e, por vezes, nós temos que, de fato,
fazer o sacrifício de ir dormir mais tarde, porque nós temos que pesquisar, porque nós temos que estudar, porque nós temos que trabalhar. Essa semana eu assisti o filme novamente e A Vida Continua. E lá, os nossos companheiros, na pátria espiritual, tinham que aprender, porque eles tinham muitas coisas para serem resolvidas. E então, o que é que o mentor deles diz? Estude, nós temos aqui uma biblioteca, estude. Estude nas horas vagas, estude mais ainda. Então nós temos que fazer sacrifícios, estudar, nos dedicarmos, não perder tempo, aproveitar cada minuto que nós estamos nesta presente encarnação. E nós, por vezes, nos pegamos, e eu falo por mim, que alguém sopra, às vezes, no pensamento, mas hoje você podia ligar para Rosarinho e dizer, Rosarinho, não vai dar para eu fazer aquela palestra, não. Eu já fiz uma na semana passada, eu vou ter que fazer essa outra vez. Será que não tem ninguém que me substitua? Mas aí, como diz lá no Brasil, desculpa, viu, Rosarinho, mas tem que falar. A ficha cai. A ficha caiu. Então você diz assim, você está jogando fora a oportunidade? Até quando você vai continuar jogando fora a oportunidade? Porque depois, quando eu chegar do lado de lá, como é que vai ser? O Humberto de Campos não disse aqui no início dos educandários de Jesus e que ele está lá a estudar? Porque ele tem que estudar. Ele teve que estudar. Para transmitir esse livro para o Chico, ele precisou estudar. Então, nós vamos estudar. E através do estudo, do conhecimento, que nós vamos resolvendo as nossas dificuldades. Porque sem isso, nós não vamos conseguir. E a Rosarinho, na oração, disse que sem Jesus, nós não caminhamos, não chegamos a lado nenhum. Então, para seguirmos as pegadas do Mestre, nós precisamos fazer sacrifícios. E nós estamos dispostos a fazer este sacrifício? Nós precisamos estar dispostos, porque não há outro meio de nós resolvermos as nossas dificuldades. Porque fomos nós que criamos a dificuldade. Deus não criou dificuldade. Deus criou felicidade, alegria, bem-estar. Nós é que criamos as dificuldades. Então, nós temos que fazer sacrifícios para que nós consigamos resolver as nossas dificuldades. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Fidelidade, uma das primeiras virtudes. Olha, eu vou repetir. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Isso é Jesus colocando esta pergunta aos seus apóstolos que estavam irrequietos porque eles sabiam do sacrifício, das dificuldades que iam encontrar na divulgação da Boa Nova. Eles foram convidados por Jesus para divulgar a Boa Nova. Jesus, o mestre, os apóstolos, os alunos. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca, os espíritos, desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. E, acaso, poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição?
Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Olha as perguntas que Jesus dirige aos apóstolos. Essas mesmas perguntas estão sendo dirigidas para nós. Estão sendo dirigidas para nós. Porque o pai não abandona o filho, mas o filho se distancia do pai. Vira-lhe as costas, sai pelo mundo afora, utiliza mal o seu livre-arbítrio, acaba arrumando mais dívidas, contrai mais dívidas do que já tem. Mas o pai amoroso, bom, ele não vira as costas para o filho. Ele vai dando oportunidades. Dia após dia, encarnação após encarnação. Porque ele é um pai amoroso e bom. Como os discípulos o escutassem atentos, bebendo-lhe os ensinos, o mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais, receosos, ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Portanto, tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Tudo na vida. Se nós fizermos o bem, esse bem voltará para nós, muitas vezes em dobro, sem o nosso merecimento. Se nós praticarmos o mal, ele também voltará para nós. E nós ficaremos comprometidos, do ponto de vista espiritual e moral, com aqueles que não querem seguir no caminho do Cristo, assim como foi Anã. Portanto, diz Jesus, olha como Jesus coloca para que os apóstolos, para que nós consigamos compreender. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Então, é uma balança com dois pratos. Se nós usarmos dos nossos melhores sentimentos e se nós desejarmos realmente nos ingressarmos no caminho do Cristo, nós vamos nos esforçar para modificar tudo aquilo que está dentro de nós e que tem sido o empecilho do nosso crescimento espiritual e moral. E nós queremos a nossa libertação. Então, para isso, nós temos que começar pelo desprendimento das coisas materiais. Quando falamos em desprendimento, não é sermos relaxados. Não é isso. Desprendimento não é relaxamento. Não é nós não darmos o mínimo valor às coisas que nós, através do suor do nosso trabalho, temos dentro de casa. Não é porque você tem um carro que precisa ser trocado que você não vai fazê-lo, porque isso... Não, eu tenho que me desprender das coisas materiais, então eu vou andar com ele até acontecer um acidente. Não é nada disso. Não é isso. É sabermos valorizar as coisas, porque nós somos usufrutuários. Não somos donos de nada, nem do nosso próprio corpo. Mas não é por isso que nós vamos ser relaxados e não vamos cuidar. Não. O desprendimento é nós não nos escravizarmos com as coisas materiais.
Não é ficar pensando, pondo em primeiro lugar as coisas da vida material. E agora, nós vamos finalizar com este último capítulo do livro, porque nós estamos a falar de Jesus, mas não podemos esquecer de Maria, sua mãe. E Humberto de Campos não poderia esquecer de Maria. E mãe não esquece do seu filho. Às vezes é preciso um tempo para o seu reencontro, para os acertos. Diz assim Humberto de Campos: após a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para Betânia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Os anos começaram a rolar, silenciosos e tristes, para a angustiada saudade de seu coração. As reminiscências envolviam a realidade longínqua de singulares belezas para o seu coração sensível e generoso. Em seguida, o filho de Zebedeu, tendo presentes as observações que o mestre lhe fizera da cruz, surgiu na Bataneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa. E João lhe contou a sua nova vida, a sua vida de transformação, de seguir com Jesus, com boa vontade, com sentimento, com sacrifício. Instalara-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre almas devotadas e sinceras. Maria escutava-lhe as confidências, num misto de reconhecimento e de ventura. João continuava a expor-lhe os seus planos mais insignificantes. Levá-la-ia consigo, andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria seu filho desvelado, enquanto receberia de sua alma generosa a ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. Maria aceitou alegremente. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava as suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava agora entre eles espalhara num clarão de esperança por todos os sofredores. Vocês podem imaginar, assim, como é que nós nos sentimos? Porque quando falamos, quando estamos aqui a narrar uma história verídica, nós sentimos no âmago dos nossos corações e ficamos vibrando, enternecidos. Imagina naquele momento, naquela época, onde o sofrimento falava mais alto a todas as criaturas humanas. E nós aqui sentimos uma emoção muito forte, porque, de fato, nós temos que vencer e transpor muitas barreiras para podermos chegar até aqui. Mas a maior alegria do cristão, daquele que vem a encontrar-se com Jesus, é quando nós chegamos
cumprimos com a oportunidade, porque não é um dever e nem é uma obrigação, é uma oportunidade. E ao nos ausentarmos, sentimos uma alegria que não se compra em lugar nenhum. Nem que alguém quisesse nos dar de graça, nós não sentiríamos. Eu termino deixando essa imagem da nossa Mãe Santíssima, que olha por todos os seus filhos, por todas aquelas mães que por alguma razão, até mesmo como prova, que por vezes temos que passar, para valorizar o maior sentimento que Deus poderia nos dar, que é o sentimento de mãe. Para que essa possa continuar olhando pelos seus filhos em humanidade, envolvendo o seu olhar, o seu amor, para que nós consigamos nos encontrarmos com o seu Filho Jesus, em espírito e em verdade, para que um dia consigamos, de fato, nos libertarmos das amarras, das algemas, de todos os comprometimentos que já fizemos no ontem, no hoje, mas que amanhã sejamos aqueles que conquistaram a liberdade e o verdadeiro sentimento, que é o amor incondicional que Jesus entrega a todos nós, todos os dias da nossa vida. Muito obrigado e que assim seja. Ora, a Nádia trouxe-nos então aqui uma palestra em que ela faz o caminho entre a dualidade da matéria e do espírito e vai caminhando, explicando-nos como é que nós vamos, de facto, encontrar-nos, porque somos seres espirituais, como vamos fazer o nosso encontro com Jesus. Nós devemos nos lembrar de que nós não somos seres materiais, esta é uma frase muito conhecida, seres materiais com uma experiência espiritual. Nós somos antes seres espirituais a viver uma experiência material. E essa experiência material que nós vamos repetindo e repetindo até aprender as lições, a lição maior que é a lição do amor, e a fazer este caminho longo e árduo, como ela nos explicou, fazer este caminho com muita dificuldade, compreendendo através das nossas pequenas lições do dia-a-dia. E a Nádia trouxe-nos uma lição dela, partilhou connosco uma história dela, estas pequenas lições que nos ensinam aquilo que nós ainda temos para burilar dentro de nós. Muito obrigada, Nádia. Eu gostaria ainda de reportar-me-nos a esta imagem da nossa mãe, Maria. Ela é mãe de todos nós. Ela é mais um caminho que nós devemos fazer nas nossas vidas e no nosso encontro interior com Jesus, através da sua mãe. A oração que nós devemos elevar até ela. A oração de que nós não nos devemos esquecer nem de manhã, nem à noite, pelo menos, não é? Para que nós, de facto, consigamos ir nos aproximando e ir acertando o nosso passo, porque somos todos muito imperfeitos e estamos todos aqui a caminho para nos melhorarmos. E é esse o nosso objetivo, é continuarmos e colocarmos-nos a caminho e dar esta encarnação como uma encarnação
na qual nós demos mais um passo em frente. Não vamos dar muitos de cada vez, mas se dermos mais um passinho, já é muito bom. E por isso que nos lembremos sempre da oração como fundamental para o nosso caminho, para o nosso consolo. E vamos então encaminhar-nos para a oração final.